Graças a Deus, estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Você que está nos ouvindo na Rádio Nativa FM, você que está nos ouvindo e nos contemplando pela live no Facebook, sejam todos bem-vindos para ouvir nesta tarde a genuína e gloriosa Palavra do nosso Deus. Pois iremos falar de um tema, e o tema é as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo para com nossas vidas. Olha o que fala no livro de Mateus, livro de um dos livros canônicos que nos concede para que venhamos a compreender a santa e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 3 adiante. Vamos ler apenas 7 versículos por enquanto. Diz assim o versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançam misericórdia. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos, que neste momento está escutando o programa Prepara-te, Jesus está voltando. A palavra de Deus, ela nos fala sobre as bem-aventuranças, E essas bem-aventuranças é cabíveis a nós, se nós formos obedientes na genuína palavra do nosso Senhor. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo trouxe um sermão, tal que no subtítulo do texto diz que é o sermão da montanha, as beatitudes, Pois a palavra de Deus, ela nos afirma, neste momento, que Jesus, ele, vendo uma grande multidão, ele subiu a um monte. E neste monte ele se assentou-se, e aproximaram dele os seus discípulos. E diante dos seus discípulos, uma grande multidão que lhe acompanhava, porque as palavras de Jesus eram doces, eram sinceras, eram palavras verdadeiras, eram palavras que levantavam o astral espiritual da pessoa. Então, onde Jesus passava, a multidão lhe acompanhava, porque ali via poder, via milagre saindo da boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo, certa vez, ele, fazendo este sermão, disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quero explicar para você, meu caro amigo ouvinte, que neste momento está ouvindo a Nativa FM, o programa Prepara-te, Jesus está voltando. O significado em ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito é ter a certeza, a convicção de que somos dependentemente de Deus. Isso é ser pobre em espírito. Se nós colocarmos na nossa consciência, na nossa mente, que nós somos meramente, sem Jesus Cristo, nada. E com Jesus Cristo nós podemos tudo. Possamos tudo naquele que nos fortalece. A palavra de Deus diz. Se nós entendermos que sem Ele não somos nada, mas com Ele nós seremos capazes de vencer batalhas, de vencer lutas, Nós somos pobres em espírito, porque nós necessitamos de Jesus, nós necessitamos dele para que nós possamos fortalecer o nosso espírito. Jesus Cristo diz que certamente a carne é fraca, mas o espírito está pronto, é forte, É fortalecido. Porque quando nós estarmos na presença de Deus, a nossa carne pode estar fragilizada, As nossas meras atitudes devem estar fragilizadas. Mas quando, a partir do momento em que nós colocamos a nossa confiança nele, no Senhor dos Exércitos, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, a partir do momento que nós colocamos a nossa total confiança nele,
nós seremos fortalecidos. E Deus, ele diz que é bem-aventurado os que são pobres em espírito, porque eles, como diz o versículo, deles é o reino dos céus. No versículo 4, se você for bem observar, fala sobre uma bem-aventurança também para os que choram, porque eles serão consolados. É bem-aventurados os que choram. Que choro é esse? É um choro de derramamento de perdão, né? Arrependidamente, você está arrependidamente por dentro, está chorando, porque está fazendo algo que não agrada a Deus e quer voltar para os caminhos do Senhor, está fazendo um esforço para se programar com as coisas de Deus, se adaptar nos caminhos do Senhor, né? A partir do momento que você chora por dentro, porque sabe que o caminho que você estava antes era um caminho de ruína, de pecado, de angústia, de dor e de pestilência. E a partir deste momento que você chora para se aproximar de Deus, a Bíblia diz que é bem-aventurado, porque a Bíblia fala que eles serão consolados, né? Serão consolados aqueles que choram. Um choro de... Não é um choro de angústia, não é um choro de dor, não é um choro de tristeza, mas sim um choro para arrependimento, para remissão, né? Quando a pessoa sabe que ele está totalmente arrependido e que sem Deus ele não é nada, ele chora, né? Ele chora por dentro, ele chora, não é um choro de dor, é um choro de arrependimento, é um choro de arrependimento. Então este choro, a Bíblia diz que quando ele chora, eles serão consolados, porque Deus ele perdoa. E você presta atenção no versículo 5, que é bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Por que a Bíblia fala que é bem-aventurado os mansos? Porque eles irão herdar a terra. Os mansos, eles herdarão a terra, porque a Bíblia diz que quando a pessoa é enfurecido pela prática do engano, do pecado, tudo enquanto que vem sobre ele, sobre a vida dele, ele se injuria, se distancia de Deus, ele faz coisas pelas próprias mãos para atingir alguém. Este é brabo, né? E a Bíblia diz que a bem-aventurada é os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que se acham fortes porque suas mãos é poderosas, né? Aqueles que confiam no poder das suas próprias forças. A Bíblia diz que eles perecerá. Mas bem-aventurado é os mansos, porque eles herdam a terra, porque eles vivem muito sobre a face da terra, porque eles irão herdar a terra. Eles irão viver uma vida sossegada, porque ele é manso, né? Ele releva as palavras que vêm contra ele, ele não leva em conta, eles relevam. Por isso eles são os mansos, considerados como os mansos, e eles são bem-aventurados. Bem-aventurança também para os que têm fome e sede da justiça, porque eles herdarão a terra. Que fome é essa? Que sede é essa? Não é a sede de pão nem de água, né? Não é a fome de pão nem sede de água, e sim fome da palavra e sede do Espírito Santo, da palavra de Deus, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se nós iremos se alimentar da palavra de Deus, nós estamos se alimentando, né, da justiça. Estamos bebendo uma água que jorra para a vida eterna. Então, fome e sede não é de água, não é de pão que sacia a fome do homem. Não, este é um pão que comemos e saciamos a nossa fome para alimentar a nossa carne. Bebemos a água para alimentar a nossa sede, para saciar a nossa sede. Mas esta fome e esta sede que Jesus Cristo está dizendo aqui, que é bem-aventurado eles, é aqueles que saciam na palavra de Deus. É aqueles que se alimentam da palavra de Deus. Aqueles que têm fome e sede de aprender as coisas de Deus e seguir as coisas de Deus, né? É bem-aventurados, porque eles serão fartos. Bem-aventurados também os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é que significa ser misericordioso? Misericordioso é a pessoa que tem amor ao próximo, a pessoa que vê alguém caído, levanta. Alguém que vê alguém com fome, dá um prato de comida. Vê alguém que está necessitado, vai ajudar aquele que está necessitado, precisando de força, de se levantar daquele lugar que ele está caído. Levante. Isto é ter misericórdia. Ser misericordioso é ter amor para com o próximo.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E assim por diante, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo prosseguiu com o ensinamento. Dizendo no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Olha o que diz aqui, esses 6 versículos, 5 versículos, 8, 9, 10, 11 e 12. O versículo 8 vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aleluia. O versículo 12, concluindo a sua fala, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Aleluia. Jesus Cristo, ele está alertando aqui para que nós possamos ser mansos, para que nós possamos relevar certas coisas que vêm sobre nós, ser manso, humilde, que é bem-aventurado os limpos de coração. O que é que significa a pessoa ser limpa de coração? É a pessoa que não guarda rancor, não guarda mágoa, não guarda iras, não guarda contendas dentro de si. Essa pessoa é limpa de coração. Em outras palavras, a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que é puro de mão e limpo de coração, aquele que não derrama sangue com as mãos, aquele que tem um coração pacífico, cheio de paz, de tranquilidade, cheio de amor, de justiça, de perseverança para com Deus. É bem-aventurado os misericordiosos também, porque eles alcançarão misericórdia, mas também é bem-aventurado os limpos de corações, porque eles verão a Deus. Olha como é importante ser limpo de coração. É importante não guardar mágoa dentro de nós. É importante nós não guardar rixa, dentro de nós. É importante nós perdoar o próximo. Se nós perdoarmos ao próximo, nós somos limpos de coração, porque limpamos aquela mágoa que está dentro de nós. A partir do momento em que nós perdoamos alguém que nos atingiu, nós estamos atingidos, Mas a partir do momento que nós perdoamos ele, nós purificamos o nosso coração. O nosso coração será purificado, será limpo. E a Bíblia diz que estes verão a Deus. Olha, presta atenção na suma importância deste versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer ver a Deus? Seja limpo de coração. Perdoe, não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde fúria dentro de si. Você, fazendo isso, será bem-aventurado, porque alcança a misericórdia de Deus e você verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é que significa esta bem-aventurança para os pacificadores? O que é que significa ser pacificador? A pessoa que é a paz, cheia de paz, paciente, é cheio de paciência, tudo ele leva na paciência, ele não distribui com rancor, com iras, com contendas, com inveja, Ele sempre tem paz, ele sempre é pacífico, sempre é cheio de paciência. Este versículo 9 vai dizer: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores é aquela pessoa que é tranquila, cheia de paz, cheia de longanimidade, cheia de amor no seu coração. A Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado mais ainda é aqueles que obedecem. Aqueles que escutam a palavra de Deus, ele é bem-aventurado, mas aquele que pratica, que obedece, este será mais bem-aventurado ainda. Porque o importante de tudo, meu querido, minha querida, não é ouvir, e sim praticar. Se você pratica, se você obedece a palavra de Deus, você é bem-aventurado. E esta bem-aventurança de felicidade foi Jesus Cristo quem disse para ti. Para mim, para ti, para toda a humanidade, que é bem-aventurado aqueles que são da tal forma que Jesus Cristo está explicando no contexto bíblico. O versículo 10 vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, se nós prestarmos atenção neste versículo de número 10, nós entendemos que a bem-aventurança para nós
é muitíssima. A felicidade para as nossas vidas, que somos pregadores da palavra de Deus, é muitíssima, porque somos perseguidos, né? Somos caluniados, somos criticados. Alguém tenta acusar o nosso passado, e sendo que Jesus Cristo disse que o nosso passado já foi lançado no mar de esquecimento, e agora ele não recorda mais. Se foi lançado no mar de esquecimento, ele passou uma borracha no nosso passado, né? Como se fosse uma escritura que estava escrita ali, e Jesus apagou o nosso passado. Os nossos pecados que fazíamos antes de sermos evangélicos, de confessar Jesus como nosso suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, aqueles nossos pecados de antes foi lançado no mar de esquecimento. A partir do momento que você foi batizado lá no rio, né? O batismo na água, ele é para remissão. O que significa ser remido? Perdoado, né? É para remissão de pecado. A partir do momento que foi batizado nas águas, você está sendo perdoado por Jesus Cristo dos seus pecados, porque você está propagando para o homem que ele está confessando a Jesus Cristo, que está concordando com o batismo. E a Bíblia diz que o batismo é para remissão, ou seja, perdão de pecado. E então, o nosso passado não nos interessa para ninguém. O nosso passado não nos é interessante mais para alguém. Porque Jesus Cristo já perdoou. Jesus Cristo já nos purificou. Jesus Cristo já nos libertou daquela servidão de pecado. E aquela servidão de pecado, se nós morríssemos na servidão de pecado, nós seríamos condenados. Mas agora nós somos chamados filhos de Deus porque deixamos a prática pecaminosa, fomos batizados na água para que nós possamos ser remidos. Nós fomos comprados, remidos, purificados, lavados nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Nós somos libertos. Então, meus queridos, minha querida, meu querido amado ouvinte, você que está neste momento na expectativa de subir para o céu de glória, e receber este nome de bem-aventurança, deveremos que apartar das imundícias, das coisas desprezíveis que o mundo oferece, das coisas de pecado que o mundo oferta, O versículo de número 10, que nós lemos neste momento, que é bem-aventurado os que são perseguidos. Nós somos bem-aventurados por isso, que alguém nos persegue, Alguém nos persegue, nós somos bem perseguidos mesmo. Mas nós somos alegres e bem-aventurados, felizes, por isso, porque a Bíblia diz que nós temos que se alegrar com isso. Se nós formos surpreendidos para alguém nos atingir ou alguém nos falar mal, por amor da palavra de Deus, alegra-vos, porque o vosso galardão será grande no reino de Deus. Olha o versículo de número 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus Cristo aqui é bem categórico em dizer que é bem-aventurado é aquela pessoa que é injuriada, é criticada, é perseguida, e aquela pessoa que é perseguida, alguém que persegue aquela pessoa, mente, diz todo mal para atingir, fala todo mal para tentar acabar com o ministério. A Bíblia diz que se a pessoa permanecer na presença de Deus, falando das grandezas de Deus, ministrando a santa palavra da Escritura de Deus, e viver a santa sagrada Escritura que está dentro da Bíblia, a Bíblia diz que o galardão deles serão grandes, porque eles serão bem-aventurados, eles serão felizes, E o versículo 12, para a conclusão da palavra que Jesus Cristo, da sua fala, Jesus Cristo, ele disse aqui no versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, do versículo 8 do versículo 3 ao versículo de número 11, fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado por isso, por aquilo, bem-aventurado por aquilo, por isso. E então, assim sucessivamente, se nós andarmos no caminho de Deus, pregando o Evangelho, mas mesmo assim somos
perseguido, caluniado, maltratado, né? Disserem todo mal contra nós por amor da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, né? Não se zangue com alguém que fala mal de ti, porque tu está pregando o evangelho. Não se zangue de alguém que fala mal de ti, porque vestiu roupas diferentes, né? Crente veste diferente mesmo. Não se entristeça por isso, mas se alegra, porque o teu galardão será grande, né? Alguém pode dizer assim: ah, minha irmã, você agora entrou na crença, está parecendo uma velha, está usando roupas compridas. Não se entristeça com isso, minha irmã. Não se entristeça com isso, não. Deixa falar quem queira falar. Quem tem boca fala o que quer. Mas a palavra de Deus diz: alegre-vos, porque o teu galardão será grande no céu. É melhor você ser chamada de velha, né, do que ser chamada de piriguete e ser lançada no inferno. É melhor do que você ser chamada de velha e ir para o céu, do que ser chamada de novinha piriguete e partir para o inferno, né? É muito melhor você vestir roupas, como muitos dizem, que é roupas de velho, né? Roupas longas e compridas, né? Mas, por incrível que pareça, eu tenho 38 anos. Eu não me considero velho, mas eu gosto da minha vestimenta. Eu gosto da minha vestimenta porque Jesus Cristo gosta assim. Então eu tenho que agradar Ele, eu não tenho que agradar o homem. E você, mulher, e você, homem, a partir do momento em que você se apronta para Deus, você está aprontado para Ele, pode falar quem falar, pode criticar quem criticar, mas se vista simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A Bíblia nos fala assim, que nós temos que ser desta forma. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestimentas, para que não ande nu e também não se veja suas vergonhas. Olha o significado da palavra de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 11, vai nos afirmar, né? E a vestimenta que Jesus Cristo está dizendo é a nossa roupa, né? Para que não possamos mostrar nossa nudez, nossa vergonha, as nossas partes íntimas pertencente somente ao nosso cônjuge. E a palavra de Deus diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque assim foram perseguidos nossos patriarcas. Olha, tudo o que Jesus Cristo disse, e nós estamos passando por isso, por perseguição, por injúria, por injustiça, né? Tudo isso aconteceu com os profetas que foram antes de nós. Tudo isso aconteceu com os nossos patriarcas que foram antes de nós, né? Por isso que nós temos que se alegrar, por isso que nós temos que levantar a nossa face, né? Andar feliz, andar contente, alegre, ministrando sempre a palavra de Deus. Pode falar quem falar, mas vamos ministrar. Pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo. Todo tempo é tempo de se pregar a palavra de Deus, né? Já estamos chegando no finalzinho do programa. Falta apenas 8 minutos para as 13 horas da tarde. Amanhã nós estaremos aqui em sintonia com você, das 12 horas às 13 horas da tarde. Conto com você para me aguardar neste mesmo horário, né? Que nós iremos conversar, iremos propagar a palavra de Deus. É muito importante nós sabermos que a palavra de Deus será propagada a 4 cantos da terra. Por isso que foi aberto esta telecomunicação, né, no meio de rádio, para que nós possamos propagar a genuína palavra de Deus. Por isso que foi liberado este espaço nesta rádio Nativa FM, né, para que nós possamos trazer o Evangelho. O Evangelho tem que ser propagado, porque naquele grande dia que Jesus Cristo voltar, nenhuma alma vai estar inocente. Todos nós iremos estar conscientes, né, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.